E aí pessoal, tudo bem com vocês? Belezinha? Aqui quem fala é o Tiepo da The One e dessa vez eu vou falar sobre o Edson Format. Sim, esse é o nome do formato, Edson. Eu sei que à primeira vista pode parecer um pouco estranho, um pouco diferente, mas uma hora você se acostuma. Edson Format ele é um formato oficial da Konami pelo Time Wizard. Time Wizard, para quem não sabe, ele é um formato alternativo do Yu-Gi-Oh! Em que são formatos antigos que tem banlists próprias, card pools próprias, enfim. E o Edson Format ele é um formato de abril de 2010, se eu não estou errado, até o final de 2010, mais ou menos, ele durou. E ele é um formato que vem crescendo bastante pela comunidade. E eu vou falar aqui com base na minha opinião o que eu tô achando, eu que entrei aí no Edson Format, dei uma chance. Eu comecei a jogar no finalzinho do ano passado, em dezembro, e tô aí jogando, já vai fazer uns 2 meses. Eu vou dar aqui algumas opiniões minhas sobre o formato, se vale a pena ou não você jogar, algumas dicas e pontos positivos e negativos. Vou começar aqui falando pelos pontos positivos do Edson Format. Primeiro deles, que eu acho que agrada bastante gente, é o preço. O preço do Edson Format ele é relativamente barato, principalmente se você comparar com o TCG tradicional, porque o Edson Format ele tem. Na hora que eu fui montar meu deck, eu gastei aí uns R$ 200 no meu extra side main deck. Isso não é nem o que você paga em uma staple cara hoje em dia, por exemplo, o Fenrir. Então, ele é muito barato em comparação ao competitivo do TCG. Né? Isso porque eu ainda fui atrás de umas cartas com uma raridade alta. Então, se você não se importar com raridade e for pegar tudo comum, você vai ver que você vai gastar pouquíssimo para jogar um formato que, na minha opinião, é bem legal. O outro fator é a não vou saber como que fala agora. Versatilidade. É bem versátil, né? Um formato bem versátil. Se você jogar qualquer vídeo de tier list de Edson no YouTube, como por exemplo essa daqui, você vai ver que vai ter muito deck no tier S, no tier A, porque qualquer deck que você montar, a maioria dos decks que você for montar e tiver uma noção de build, montar direitinho, jogar direitinho, você tem grande chance de topar um campeonato aí, porque ele tem muita coisa que é forte. Ele é um meta muito versátil e isso é bem legal, porque combate um dos pontos negativos, que é um formato que ele vai enjoar uma hora. Por que eu digo isso? Porque ele é um formato que ele tem uma banlist própria, ele tem uma card pool própria, então meio que você vai jogando, vai ser sempre a mesma coisa ali. O que pode mudar é justamente o deck, né? Você muda o deck para não enjoar. Se enjoar com o deck, você troca, porque é muito mais barato de você montar um deck em comparação com outros, com formato tradicional mesmo, e isso faz com que não fique tão chato, né? Mas ele é um formato que não vai lançar um produto novo, que vai ter coisa nova, que vai ter uma banlist nova. Ele vai ser isso para sempre e ponto, né? Então ele pode ser que enjoe para algumas pessoas, mais rápido para algumas, mais lento para outras. Eu joguei 2 campeonatos de Edson até agora com o mesmo deck, eu ainda não enjoei dele, eu tô gostando bastante, que é o Vayu, que ele é um deck que tá aqui no Tier S, como você pode ver. Eu acho ele um deck bem competente e não é tão caro. Pelo menos não era, porque o outro motivo negativo, o outro ponto negativo que eu vou falar do Edson Format é que algumas cartas, como elas são antigas e o Edson Format ele tá pegando bastante visibilidade ultimamente, tá fazendo com que algumas cartas antigas desapareçam ou simplesmente extrapolem o preço. Por exemplo, tem 2 Synchros de Blackwing especificamente, o Full Armory e o Silverwind, que eles estavam bem baratos quando eu comprei, e hoje, se você for ver na liga, o preço de ambos eles estão bem caros, justamente por conta disso, que os mais baratos sumiram por conta do formato Edson, porque são cartas que você não usa no Blackwing hoje em dia, acredito eu.
mas ele é um formato bem diversificado, é um formato barato, formato que enjoa, mas outra parte boa dele ser um formato de 13 anos atrás é que a maioria das staples hoje tem raridades comuns e você consegue pegar ela por centavos, como é o caso da Mirror Force, Dark Armored Dragon, Brain Control, Enemy Controller, Rico, até o Vayu mesmo, por aí vai, você vai ver que você não vai ter muito problema em questão de preço se você for montar um Edson. Estranho falar isso, né? Mas você se acostuma. Tá, tipo, eu até que me interessei no formato. Beleza, parece interessante. Mas onde que eu vejo banlist? Onde que eu vejo decks pra jogar? Meu amigo, seus problemas estão acabados, porque nesse site aqui, edsonformat.com, tá em inglês, ele fala tudo sobre o jogo. Se você ver aqui, vai na página inicial, vai ter por que jogar, o que é, que deck jogar, vão ter aqui as regras, card pool, banlist, os sets que são legais. Se for ver aqui os decks, tem aqui a lista dos decks que toparam os últimos torneios, né? Aqui do lado tem todos os decks mais competitivos, né? Se você clicar aqui, você vai para o Discord deles, que lá tem mais decks, mais builds, você consegue trocar uma ideia com o pessoal, eles ajudam em decklist e tudo mais. Se você for ver aqui em eventos, você consegue ver onde tem campeonato de Edson. No nosso querido Brasilzão, mais precisamente em São Paulo, tem a Toguro em Santo André e tem a Main Deck ali na São Joaquim. Inclusive, um dos campeonatos que eu joguei, que foi o campeonato que eu ganhei, foi na Main Deck. Foi um campeonato bem tranquilo de 4 rodadas mais top 8, mais top 4, perdão. E foi super tranquilo, recomendo a loja. Um abraço aí pro César. E aqui você consegue ver, no Discord deles tem campeonatos, eles se organizam. Aqui a decklist dos que toparam nesse último campeonato deles, que está na 3ª edição. Você consegue ver aí tudo isso. E eu acho que você, jogador competitivo, jogador casual, que tá cansado de, sei lá, eu tô gravando isso no dia da banlist de fevereiro, mas você que tá cansado de tomar full combo de X, o full combo de X é bom, full combo de Tiara Laments, tomar shifter e passar, e simplesmente tomar um full combo escroto do seu adversário e não ter chance de jogar, eu acho que vale a pena você dar uma jogada no Edson, porque ele é barato, você convence seus amigos aí a jogar, a montar um deckzinho para se divertir. É bem tranquilo, bem barato, você vai ver, você não vai se arrepender. E uma coisa muito boa é que ele recompensa muito a skill. Então, se você jogar certinho, se você administrar certinho os seus recursos, você vai ver que você vai ganhar a maioria dos jogos. Lógico que vai existir vez ou outra que você ou seu adversário vai abrir com mãos super estouradas e aí não vai adiantar muito você jogar bem ou não. Mas isso acontece em todo jogo de carta, basicamente. Não tem como você fugir disso. Mas o Edson, ele é um formato que valoriza muito a skill. E o Yu-Gi-Oh! É muito jogado. Você vai ver que vai ter muito turno para ambos os jogadores. Você vai jogar, você vai ser punido por dar misplay. Mais do que no formato tradicional. Você vai ser recompensado por jogar bem, mais do que no formato tradicional. Então, essa é a minha opinião sobre o Edson. Eu estou gostando bastante, ainda não me enjoei do meu deckzinho, mas já tenho alguns outros aí para montar, para caso isso venha a acontecer. Então, esse foi o vídeo. Fazia bastante tempo que eu não gravava para algum canal, então perdoe aí as gaguejadas, as pausas inesperadas. Isso aí eu vou voltando a pegar com o tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês, se você assistiu o vídeo até aqui. Espero que isso tenha ajudado a tirar algumas dúvidas sobre o Edson. Se você vai começar a jogar, escreve aí nos comentários do que você vai começar a jogar. Se você gostou, se você não vai por X motivo, fala aí pra mim. Então, é isso, galerinha. Muito obrigado pela atenção. Se inscreve no canal, dá um like, segue a D1.tcg no Instagram. Tamo junto e até a próxima.